Olá, tudo bem? Ô, bora então? Vamos lá? Gente, matéria da prova, hein? Dois assuntos. Vamos lá? Vamos, gente, bora. Galera do segundo D, olha pra cá. Ó, guarde os celulares aí. Vamos começar nossa vida, hein? Podemos? Gente, dois assuntos, hein? Primeiro, sistema respiratório. Sistema respiratório. E qual que era o outro, você lembra? Sistema o quê? Beleza. Sistema circulatório. Lembrando, hein, para ajudar você. Sistema circulatório, somente os slides que vão de 1 a 4. Beleza? Só os de 1 a 4. Os 4 primeiros slides para circulatório. Ah, e respiratório? Tudo. Beleza? Vamos começar explicando para você o respiratório. Vou fazer assim. Vai dar mais ou menos uns 30 minutos de RP, explicação para você. Os minutinhos finais, caso você tenha aí, pode mandar duvidazinha que nós responde. Como? Vai cair na hora de textão? Nossa, eu não lembro, eu tenho que estar com a prova na mão. Mas ó, eu acho, tá? Tem tá 3 e 3. Acho que são 3 de respiratório e 3 de circulatório. Mas exatamente o que vai ser cada uma delas, eu tenho que estar com a provinha na mão, eu não estou com ela aqui. Mas ó, é o seguinte, não é muita coisa, tá? Vamos lembrar algumas coisinhas que a gente viu para começar, número 1, ó, legenda nossa, número 1, sistema respiratório. Coisas que você tem que saber. Lembra a relação entre sistema respiratório e respiração celular? Lembra disso, gente? Qual que era essa relação? O oxigênio capturado pelo sistema respiratório vai lá para a respiração celular. E o gás carbônico da respiração celular é eliminado pelo sistema respiratório. Certo, gente? Beleza? Tá, primeira coisa importante você tem que saber. Aí aquela perguntinha, por que você respira? Ah, é para não morrer. Ah, é para não ficar vivo. Isso não responde. Você respira, gente, para que você tenha... Vixe! Você respira para que você tenha a captação de oxigênio para usar na mitocôndria e a liberação de gás carbônico. Certinho? O que mais? Vimos depois disso, outra coisa importante é você saber, gente, um pouquinho sobre a anatomia do sistema respiratório. E aí eu vou falar para você. Porque isso daqui, lá na aula de respiração, tinha um slide com o desenho lá do cara, né, de ladinho assim, ó, respirando. Aí eu te falei, quando a gente respira, o ar preferencialmente entra por onde? Pelo nariz. Por que preferencialmente não pela boca? Porque o nariz tem o quê? Isso, tem o pelinho do nariz que filtra o ar, tem o muco que auxilia na filtração. O muco também auxilia umidificando, né, o ar que você vai respirar. E sem contar também que tem vasos sanguíneos que aquecem o ar que vão entrar nas suas vias aéreas. Tudo bem, gente? Todo mundo comigo? Tá. O que mais? Depois que passa pelas fossas nasais, para onde que o ar vai? Vocês se lembram? Para a faringe. E a faringe eu falava que era um tubo misto. Por quê?
Passa o ar e passa o alimento. Para que tudo vá para o caminho correto, para que o ar vá para as vias aéreas, para que o alimento vá para o esôfago, tem uma válvula de cartilagem que separa, que chama epiglote. Então, se a epiglote fez o trabalho dela certinho, vamos começar a trabalhar com ar nas vias que são de fato respiratórias. Da epiglote, o ar passa por uma região que chama-se laringe, lembra disso? É lá que estão as nossas cordas vocais. É por isso que nós temos uma inflamação da laringe, também conhecida como laringite, chamada aí a região das cordas vocais. Da laringe, o ar vai seguir por um tubo formado por anéis de cartilagem, que você conhece com o nome de traqueia. Aí a traqueia sofre uma bifurcação, então ela vai dividir em dois canaizinhos, que a gente chama de brônquios pulmonares, lembra? Aí os brônquios pulmonares ramificam-se em brônquios menores, cada vez menores, até chegar em estruturas bem fininhas, tubinhos bem fininhos, que chamam-se bronquíolos, e terminam em saquinhos cheios de ar, que chamam-se o quê? Alvéolos. Lembra dos alvéolos? Os alvéolos são estruturas muito vascularizadas. Traduza muito vascularizadas. Cheio de vaso sanguíneo. Que estão levando até os alvéolos, e sangue está chegando até os alvéolos, venoso. O que é um sangue venoso? Rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Esse sangue venoso vai eliminar o gás carbônico no alvéolo e vai pegar do alvéolo o oxigênio. Quando nós temos essas trocas, eliminação de CO2 e captura de oxigênio, nós temos então aquilo que a gente chama do quê? Como é que é o nome dado às trocas de gás entre o sangue e o ar nos alvéolos pulmonares? Hematose. Então, relembrando o caminho: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Os alvéolos são cheios de dobrinhas, lembra? Que aumenta a superfície de trocas gasosas. Eu te contei que poderia equivaler a 40 vezes a superfície corporal. Aí são brônquios? Não. Traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Isso, brônquios formam brônquios menorzinhos, são os bronquíolos e terminam em alvéolos. Aí tem as trocas que chamam-se hematose. Cara, hematose nada mais é que uma modalidade de troca por difusão. Lembra que a difusão, a substância passa de onde tem mais para onde tem menos? Então, se no sangue venoso tem muito gás carbônico mais do que no ar, gás carbônico sai do sangue e vai para o ar. Se no ar tem mais oxigênio do que no sangue, ele sai do ar esse oxigênio e vai para o sangue. Essas trocas garantem aí aquilo que a gente chama de hematose. Aí eu te contei que quando esse gás chega no teu sangue, né? Vamos lá, terceira parte importante. Quando o oxigênio chega no teu sangue, a intenção é que esse oxigênio se una à molécula de hemoglobina. Lembra, gente? A união de oxigênio com hemoglobina forma uma molécula que a gente chama de oxihemoglobina. Uma molécula aí que tem uma ligação forte ou fraca entre o oxigênio e a hemoglobina. Por que tem que ser fraca? Porque o oxigênio capturado no pulmão tem que ser eliminado nas células dos tecidos. Mas existe uma molécula que a gente chama de monóxido de carbono, lembra dela? O monóxido de carbono, se reage com a hemoglobina, forma um composto extremamente estável, de nome carboxihemoglobina. A ligação estabelecida entre o monóxido de carbono e a hemoglobina chega a ser 300 vezes mais forte. Tudo bem? Essa ligação extremamente forte da hemoglobina com o monóxido de carbono faz com que a hemoglobina que está contaminada com o monóxido não consiga fazer mais o quê? Soltar. Então ela não consegue mais pegar o oxigênio. Aí eu te falei que pessoas que ficam expostas demais ao monóxido de carbono podem morrer por asfixia. Aí tinha aquela placa na entrada do túnel, lembra? Em caso de congestionamento, desligue o motor do carro. Aquilo que eu te falei que alguns suicidas infelizmente fazem, né? Se trancam numa garagem, liga o motor do carro e fica respirando aquele ar. Tem cara que coloca uma mangueira no escapamento do carro, leva até o interior do carro para que os gases do motor
fiquem asfixiando a pessoa. Aquela história que eu te falei daquela família, né, do Uruguai, que alugou uma casa de temporada, aí o queimador do aquecedor da casa não estava bom, começou a liberar um montão de monóxido de carbono, e a família toda morreu ali asfixiada. Então é importante saber que a ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina, que chama-se carboxihemoglobina, é uma ligação 300 vezes mais forte do que aquela estabelecida da hemoglobina com o oxigênio. E por conta disso, gente, nós temos aí que a hemoglobina está comprometida. Exatamente por esse motivo também, e por outros, tá? Que o fumante tem baixo rendimento físico. Porque dentre as milhares de substâncias químicas tóxicas que tem na fumaça do cigarro, também tem o monóxido de carbono, que se liga à hemoglobina. Então o cara não consegue transportar da mesma facilidade, né, de uma pessoa que não fuma, o oxigênio até as células. E sem oxigênio, a célula produz menos energia, tem menor rendimento físico. Todo mundo comigo até aí? E ainda no assunto hemoglobina, eu trago para você um quarto ponto. Ainda no assunto hemoglobina, eu falei para você que a questão da altitude influencia consideravelmente na quantidade de hemácia hemoglobina que tem no teu sangue. Gente, quanto maior a altitude, então altitude alta, sacou a setinha para cima? Alta altitude, você tem que aumentar a produção do quê? Isso, então aumenta a produção de hemácia e hemoglobina. Por que tem que aumentar? Porque lá o ar é chamado de ar rarefeito. Então o ar é rarefeito. Como o ar é rarefeito, a quantidade de moléculas de oxigênio por ar inspirado que você puxa é pequena. Por este motivo, tem que aumentar a quantidade de hemoglobina para poder sobreviver num local que tem menos oxigênio. Isso não é feito de imediato, tá? Acabei de chegar num local de alta altitude, vai levar um tempinho até que eu tenha mais hemoglobina e possa me sentir melhor. Esse período chama-se aclimatação, ou adaptação individual, ou ainda homeostase. Para você estabelecer um equilíbrio corporal, leva um tempinho até você produzir mais hemoglobina. Até te contei que tem alguns atletas que fazem o quê? Eles vão para um lugar mais alto, primeiro treinar, não é? Aumenta a quantidade de hemoglobina e na véspera da prova, que vai ser, sei lá, um nível do mar, ele vai chegar lá na véspera da prova com mais hemoglobina, ele tem vantagem em relação àqueles que têm menos. É chamada de doping natural, beleza? Já em locais de menor altitude, eu também não preciso de tanta quantidade assim de hemoglobina. Então a quantidade de hemoglobina, eu não vou escrever diminui, eu vou escrever menor. Tá? Não quer dizer que uma pessoa que vive em local de baixa altitude vai diminuir a quantidade de hemácia hemoglobina ao longo da vida. Eu estou falando que uma pessoa que vive num local de baixa altitude precisa ter uma quantidade menor de moléculas de hemácia, moléculas de hemoglobina no interior da hemácia. Tanto é que é fundamental para uma pessoa ser saudável em relação à captura de oxigênio, colocar na sua dieta uma ingestão considerável de um mineral, componente da molécula de hemoglobina, que dá cor vermelha ao sangue. Que mineral que é esse? Que íon é esse? É o ferro, né? Esse ferro é fundamental para a formação da molécula de hemoglobina. Fala, minha querida. Para que a gente possa ter acesso ao oxigênio, para que ele na sua célula produza energia a partir do alimento que você comeu. É a relação do sistema respiratório com a respiração celular que acontece numa organela que chama-se mitocôndria. Tudo bem? Tá. Outra coisa que envolve ainda o assunto respiração. Outra coisa tem a ver com aquilo que a gente chama, número 5, de mecânica ventilatória ou mecânica respiratória. Ventilatória. Como é muita coisa para escrever, esse aqui eu vou colocar o título e eu vou te explicar. Se eu for escrever tudo, não tem que explicar tudo. Fala. Você estava lá fora, né, palhacinha? Estou dizendo o seguinte, não é menos. Esse 300 quer dizer o seguinte, quer dizer que a ligação da hemoglobina com o monóxido de carbono, ele é tracinho, tá? Não é menos não. É 300 vezes mais forte da ligação da hemoglobina com o oxigênio. Por isso que o cara que inala o monóxido de carbono pode morrer asfixiado.
Você imagina, a hemoglobina está passando lá no pulmão querendo pegar oxigênio. Como o monóxido de carbono está fortemente ligado na hemoglobina, essa hemoglobina está comprometida por esse monóxido. Então ela não consegue fazer o que ela precisa fazer, que é pegar o oxigênio e levar de repente até as células do dedão do teu pé, da tua musculatura. Então a pessoa de repente que inala esse gás pode morrer asfixiada, porque a hemoglobina dela não consegue mais transportar o oxigênio. Ou o fumante, por exemplo, que inala o monóxido de carbono quando ele traga a fumaça do cigarro, esse monóxido se liga à hemoglobina e ela está comprometida. Ele não consegue levar o oxigênio da forma que deveria levar para a célula. Então ele tem menor rendimento físico. Sacou? Imagina. Mecânica ventilatória, como eu estava te dizendo, eu não consigo montar aquele esquema de explicar o passo a passo, não dá para te explicar tudo, tá? A gente tem pouco tempo. Então eu vou narrar para você como é que era essa mecânica ventilatória, beleza? Vamos lembrar? Mecânica envolve o quê? Isso. Mecânica ventilatória são os movimentos que a gente faz para que o ar entre e saia dos nossos pulmões. Vamos lembrar? São dois movimentos. Um movimento que a gente chama de inspiração, que é totalmente o contrário, é totalmente diferente do movimento de expiração. Isso quer dizer Nossa senhora, estou falando esse creme até tá foda. Expiração. Então, olha só. A inspiração é a entrada do ar e a expiração é a saída. Se a inspiração é a entrada, o que vai acontecer para que você puxe o ar, vai acontecer exatamente o contrário para que você expire o ar. Para você puxar o ar, dois músculos vão contrair. Lembra quais eram? Diafragma, que é o principal, e o que liga as costelas na coluna vertebral, que são os músculos intercostais. Eita! Mas qual que é o que mais atua? É o diafragma. Quando você tem a contração do músculo diafragma, ele desce, lembra disso? Então imagina que o espaço entre minhas duas mãos representa o volume da caixa torácica. Quando eu puxo o ar, o diafragma desce, né? A caixa torácica aumenta. Quando a caixa torácica aumenta, concorda que de cara já aumenta o espaço para o ar entrar? Mas a análise tem que ser feita em cima da pressão que muda no interior da caixa. Se a caixa torácica aumenta, a pressão do ar dentro dela aumenta ou diminui? Diminui. Torna-se menor que a pressão externa, que é a pressão atmosférica. Nessa hora o ar entra. Na expiração é difícil pensar que diminui a pressão quando a caixa aumenta. Vamos pensar no contrário, que fica mais fácil? Quando eu relaxo o diafragma, ele não sobe? Isso não espreme o ar que está lá dentro? Agora é mais fácil entender. A pressão aqui dentro, então, aumenta. Maior a pressão externa atmosférica e o ar sai. Quando eu falo que uma é diferente da outra, é nesse sentido. Para expirar, diafragma relaxa, intercostal também, mas relaxa sim intercostal, diafragma sim. Isso diminui o volume torácico. Ao diminuir o volume torácico, a pressão interna aumenta e nessa hora o ar sai. E na expiração é totalmente o oposto. Você contrai o músculo diafragma, contrai o intercostal, a caixa torácica aumenta, então a pressão diminui. E nessa hora da inspiração, o ar entra. Tudo bem, gente? Esse é o mecanismo da mecânica ventilatória. Tinha aquela imagem da costela e aquela da garrafinha. Quem falou comigo? Diga. Posso. E vocês estão saindo, estão se perdendo, hein? Segura o banheiro para vocês saírem aí, ó. É o seguinte, ó. Na inspiração, o ar entra. Na expiração, o ar sai. Para o ar sair, o volume da caixa torácica tem que diminuir. Quando a caixa torácica diminui, concorda que você espreme o ar que está no interior do tórax? Ao espremer o ar, ele não tem para onde ir, a não ser sair. Então, quando você expira, o diafragma e o intercostal relaxa, isso diminui o volume da caixa torácica, assim a pressão interna aumenta e o ar sai. E todo o contrário se faz verdadeiro. Quando você inspira, o diafragma... Acho que eu vou pilha. O diafragma aumenta, pressão interna fica maior do que a externa, que diminuiu. Pressão interna fica menor do que a externa. Dessa
força o ar, né? Sempre acho mais fácil pensar na expiração. A inspiração é o contrário, né? Na expiração, relaxa o diafragma, diminui a caixa, pressão interna aumenta, ar sai. Todo o oposto é a inspiração. Diafragma contrai e não relaxa. Caixa aumenta e não diminui. Pressão interna diminui e não aumenta. O ar então entra e não sai. É o oposto. Sacou? E aí, gente, ainda na respiração, eu tinha te contado mais uma coisa importante. Sexto e último tópico para a respiração, para a gente entrar daqui a pouco na circulação. A respiração, último tópico, falava sobre controle da FCR. O que é isso? Frequência cardiorrespiratória. Opa, esqueci o ler aqui, ó. Controle da frequência cardiorrespiratória. Cara, esse controle de frequência cardiorrespiratória está diretamente relacionado com o número de vezes que você vai ter que respirar e que seu coração vai ter que bater por intervalo de tempo. A gente mede por minuto. Você agora em repouso aí, sentadinho, sentadinha, tranquilo, seu consumo de oxigênio está muito alto. E a liberação de gás carbônico? Também está baixa, não está? Está tudo baixo, consumo de oxigênio e liberação de gás carbônico. Quais os dois gases que mais vão influenciar na frequência cardiorrespiratória? A quantidade de CO2 ou de O2? Por quê? Por que altera o pH do sangue? Por que vira ácido carbônico? Estou te sacaneando. Estou te sacaneando. E que a gente sabe? O acúmulo de gás carbônico no sangue, de CO2, e esse gás pode ser acumulado em quais situações? Num exercício em que a respiração celular começa a acontecer com maior intensidade e, consequentemente, começa a acontecer com maior intensidade de liberação de CO2. Ou quando você prende o ar. Porque ao prender o ar, além de você não capturar o oxigênio, você também não libera o CO2. Então, quer dizer, esse acúmulo de CO2 pode ocorrer por conta de uma atividade física ou por causa da privação da respiração. Mais bonitinho, um termo mais bonitinho para falar prender o ar. Esse CO2 reage com quem? Você se lembra? Água de quem? Do plasma sanguíneo. Isso forma um ácido H2C, O2 com O3. Como é que chama esse ácido? Ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por si só, ele já poderia levar a uma redução do pH do sangue. Mas uma coisa fantástica, evolutivamente falando, acontece. Uma enzima que chama-se anidrase carbônica. Tem que saber esse nome? Não. Não no segundo ano, tá? No terceiro a gente vai voltar a falar e lá eu vou te cobrar. Lá essa enzima anidrase carbônica vai quebrar o ácido carbônico em HCO3-, que é o bicarbonato, mais H+. Aí vamos entrar na química. Nosso amiguinho Gulinha dá um sorriso agora. Química. Esse H+, gente, é um radical ácido, não é? Quanto mais H+, quanto mais hidrogênio livre ionizável em solução, isso acaba levando a uma redução do pH. Cara, com a redução do pH do sangue, devido a esse acúmulo de H+, isso é um negócio preocupante, porque se o pH cai demais, pode desnaturar as enzimas e te matar. Por que não vai cair drasticamente o pH? Porque há uma brusca variação de pH, mas não vai evitar que o pH caia. Mas essa queda de pH, mesmo que pequena, né, vai fazer com que o sangue, o pH normal do sangue levemente básico, em torno de 7,36, que ele caia, fique levemente ácido, e esta queda do pH estimula uma região do nosso encéfalo, que chama-se bulbo, também chamado modernamente de medula oblonga. Escreve oblonga, mas pode falar oblonga, não tem problema. Esse bulbo, então, estimulado, gera um estímulo para o coração e para o diafragma, aumentando desse jeito a frequência cardiorrespiratória. Ao aumentar a frequência cardiorrespiratória, ou seja, o número de vezes que seu coração bate, o número de vezes que você respira, passa mais sangue no teu pulmão que está respirando mais rápido. E a tendência então é você começar a pegar esse CO2 que está em excesso, começar a eliminar ele, concorda? Ao começar a eliminar o CO2, a tendência é que
acúmulo de CO2 comece o quê? A diminuir. E ao diminuir a quantidade de CO2, você passa então a diminuir a quantidade de ácido carbônico. Ao diminuir a quantidade de ácido carbônico, vai diminuir a quantidade de H+, e o pH que estava caindo por causa dele volta a subir. E assim, no lugar de você estimular, você inibe o bulbo e a frequência cardiorrespiratória gradativamente volta ao normal. Mas é imediato. Eu estou lá correndo. Vou parar. Cansei. De boa, é assim? Não. Continua ainda ofegante um tempo, não é? Você continua com carbônico em excesso no sangue. Mas como a respiração está acelerada, o batimento cardíaco está acelerado, a tendência é você eliminar esse CO2 que está em excesso, gradativamente o pH voltar ao normal e voltar ao normal também a sua frequência cardiorrespiratória. Lembra aquele esquema do mergulho de apneia? O que é mergulho de apneia? O cara mergulhar sem cilindro, né? Vai mergulhar só com o ar do pulmão, do fôlego. O que ele vai fazer antes de mergulhar para ficar mais tempo embaixo da água? Respira várias vezes. Ele está eliminando mais CO2 que ele deveria eliminar pelo fato de ele estar em repouso, não ter mergulhado. Isso vai fazer o pH do sangue ficar acima do normal. Isso vai inibir o bulbo dele. Ele vai demorar mais tempo para ter vontade de respirar. Então ele vai afundar e ficar mais tempo embaixo da água. É perigoso fazer isso? Você inibir o bulbo, o cara pode morrer de cardiorrespiratória. Então não é qualquer um que pode ter mergulho de apneia, é um negócio meio perigoso. Tudo bem, gente? Essas são as diquinhas do respiratório. Concluímos então o respiratório. Ticado. Beleza? Ó, para não ficar trocando a câmera de lugar, eu vou apagar metade ali da respiração e vou começar a dar dica para você. Só esse pedacinho aqui, ó. Ah, então vai. Vou apagar metadezinha aqui, agora o circulatório. Vamos lá. Obrigado, meu querido. Para começarmos então aqui o circulatório, vamos lá. Gente, do circulatório, não tem muita coisa que eu te falei. Mas apesar de não ser muita coisa, tem uma quantidade boa de detalhes, de coisinha que eu te expliquei. Vamos começar do jeitinho que eu comecei a te explicar isso em sala de aula. Primeira coisa que eu te falei, separamos o sistema circulatório em componentes desse sistema. O primeiro componente do sistema circulatório que eu te expliquei, e o único que vai estar na sua prova, foi o sangue. Lembra, gente? Aí eu te contei que o sangue era dividido em partes. A partezinha de cima, depois de uma centrifugação, que compreende um pouquinho mais da metade do volume sanguíneo, 55% dele era composto por quem? Pelo plasma. Lembrando que 98% do plasma é água, isso é bom, porque o plasma é um solvente universal, dissolve coisa muito facilmente nele, e as substâncias circulam facilmente no sangue por conta disso. Acabou de ver agora comigo na respiração, a equação está na lousa ainda, e o gás carbônico, por exemplo, está junto do plasma em forma de ácido carbônico e bicarbonato, certo? E embaixo, uma parte vermelhinha, os 45% restantes, que vão formar aquilo que a gente chama de elementos figurados. Lembra, gente? Elementos figurados do sangue. Te falei que tem 3 glóbulos vermelhos que são hemácias. Acabei de te falar sobre ela, transporte de gases, lembra? Monóxido de carbono, óxido de hemoglobina, etc. Tem lá as plaquetas e também tem os leucócitos, que são células de defesa. Até passei em todos os segundos, tem um segundo que me dobraram, passei o desenho mais de uma vez, que falava lá o esqueminha lá da resposta imunológica, das nossas batalhas, aqueles carinha que grita em forma de bolinha. Senhor, sim, senhor, lembra? Recomendo até que você veja de novo esse esqueminha, tá? Vai no YouTube lá, coloca assim, ó, nossas batalhas. Tem 7 minutos o vídeo, dá uma olhadinha de novo que vai te ajudar. Eu te contei que desses elementos figurados, o primeiro, na hemácia, transporta gases. O segundo, que eu tenho certeza absoluta, esse eu lembro que está na tua prova, vou apagar a outra metade, tá? Esse eu lembro que está na tua prova,
são as plaquetas. Cara, plaqueta é importante entre os elementos figurados, porque o que fazem as plaquetas? Coagulação. E aí eu te contei que tinha um mecanismo, uma tal de cascata de coagulação. Vamos lembrar como é que era essa bagaça? Ó, vou imaginar então, falando do primeiro elemento do nosso sangue, que são as plaquetas. Vamos lembrar, em primeiro lugar, que plaquetas são fragmentos celulares de uma célulazinha que chama-se megacariócito. Quando você tem um ferimento, um machucado, e começa a sangrar por esse ferimento, deixa eu aumentar o tamanho do ferimento, estou muito bonzinho. Machucado foi para valer mesmo. Começa a sair sangue por aqui. Primeira coisa que vai começar a acontecer é as plaquetas começarem a colar na parede da lesão. Lembra disso? E plaquetas coladas na parede da lesão tem um nome. O nome disso aqui é trombo branco. Estão lembrados, gente? E esse trombo branco faz o quê? Dentro da plaqueta tem a primeira proteína que vai gerar aquela tal de cascata de coagulação. Que na plaqueta no sangue em movimento, ela está no seu estado inativo. Como que é a terminação que você dá no nome de proteínas que estão no estado inativo? Gênio. O trombo branco inicia o processo de coagulação ou formação de um coágulo ou formação de um trombo. Isso quer dizer que a proteína que está dentro da plaqueta, no estado inativo, recebe o nome de tromboplastinogênio. Ó, que nome bitelo. Esse tromboplastinogênio é o nome da proteína que está inativa no interior da plaqueta. Quando a plaqueta para na borda da lesão, formando esse tal de trombo branco, o trombo branco faz o quê? Ativa o tromboplastinogênio da plaqueta na sua proteína informativa, que a gente chama de tromboplastina. Essa tromboplastina, por sua vez, atenção, vai atuar numa proteína fabricada num órgão nosso, que chama-se fígado, em presença de uma vitamina, qual? K. A vitamina K induz no fígado, é importante no fígado, para a produção de uma proteína no estado inativo, que a gente chama de protrombina. Que quando ela encontra no seu caminho a tromboplastina, essa protrombina, em presença de tromboplastina e íons de cálcio, é quebrada na proteína ativa. Se protrombina ela é inativa, ela é quebrada na forma ativa de trombina, que por sua vez vai atuar em uma terceira e última proteína da cascata de coagulação, que vai encerrar o processo, que na forma inativa, circulando agora no teu sangue, se encontra em forma de fibrinogênio. Esse fibrinogênio será transformado na proteína ativa que a gente chama de fibrina, devido à ação da trombina. E aí essa fibrina vai formar aquilo que a gente chama de rede de coágulo. Rede de coágulo, que alguns autores também chamam de trombo vermelho. Tô brincando, hein? Vermelho. Esse trombo vermelho nada mais é que o quê? Que uma rede de fibras que se forma na lesão, e essa rede de fibras, como se fosse uma rede de pesca, vai parando em suas malhas células que estavam outrora extravasando esse ferimento. Dentre elas, hemácias. Dentre elas, leucócitos, que são glóbulos brancos, lembra, gente? E inclusive mais plaquetas que vão induzindo ainda mais a formação de coágulo. Uma vez que isso acontece, o sangue para, forma o tal do coágulo. Isso é importante que aconteça no ferimento. Pode ocorrer isso no sangue em movimento? Não, mas acontece às vezes. Quando o cara está idoso, por exemplo, a circulação é mais lenta, né? O coração está mais fraquinho, o sangue vai lá para os membros inferiores, tem dificuldade de voltar.
Vai dar uma paradinha ali. Ao dar uma paradinha, dá uma paradinha ali, a plaqueta faz o quê? Induz o mecanismo de ativação de tromboplastinogênio em tromboplastina e no membro inferior forma um coágulo. E se coagular, o sangue não circula, então as células morrem. Aí pode necrosar o membro e, infelizmente, levar a uma amputação. Até comentei com vocês que muitos idosos tomam diariamente um medicamentozinho, que é um analgésico e anti-inflamatório infantil, que chama-se AS, que nada mais é que ácido acetilsalicílico, que é um anticoagulante. Esse anticoagulante, os idosos falam, eu tomo isso aqui. Esse afinar é o quê? É você então pegar um sangue que poderia ficar grosso, tipo uma gelatina, coágulo, e transformar ele no estado mais liquefeito. Por isso que alguns remédios que têm essa substância na sua formulação não podem ser usados em casos de suspeita de, porque a dengue abaixa consideravelmente o número de e plaquetas atuam na coagulação. O cara tem dificuldade em coagular o sangue por causa da dengue, ele não pode nem pensar em tomar anticoagulante. Certinho? E a última coisa que eu tenho para te falar, que também fala de elementos sanguíneos, e claro, não poderia ficar de fora também da sua prova, seria o terceiro elemento do sangue. Já falamos de hemácia, de plaquetas, falta quem? Leucócitos. Vou apagar essa metadinha aqui, tá? Cara, de leucócitos, o que a gente tem que saber? Posso falar, gente, que leucócito, para nós, do ponto de vista mais popular da palavra, a gente pode chamá-lo de glóbulo branco. E leucócitos ou glóbulos brancos atuam na resposta imunológica. E esses leucócitos ou glóbulos brancos que atuam na resposta imunológica podem atuar na resposta de 4 maneiras diferentes. 4 mecanismos diferentes que eu te contei de imunização e imunidade. Isso, vou tentar do jeito mais breve possível, tá? Temos a imunização que a gente chama de ativa natural. Como é que era isso aqui mesmo? Pega a doença, seu corpo produz ali anticorpos, células de defesa também, e células de memória, e guarda. Se você entrar em contato com esse mesmo antígeno que te derrubou, te deixou doente, de novo, pouco tempo depois, você não tem ali pronta as células de defesa? Você age tão pronto e rapidamente contra esse mesmo antígeno que não dá tempo de manifestar sintoma. Você está imunizado de forma ativa e natural. Ativa porque teu corpo trabalhou produzindo células de defesa. Natural porque, apesar de não ser agradável, ficar doente é algo que faz parte da vida. É natural. Mas você tem que ficar doente para ficar imunizado? Não. Felizmente nós temos a imunização ativa artificial, feito por intermédio de quem? Vacina, né? Que é um fragmento de um antígeno, ou ele morto, né? Que causa no teu organismo uma resposta imunológica, porém, sem a capacidade de causar o que em você? Doença, apesar de desencadear uma resposta imune. Sendo assim, se você entrar em contato com esse mesmo antígeno ao qual você foi artificialmente imunizado, espera-se que você ou não tenha sintoma, ou se tiver, que seja o mais brando possível. Isso quer dizer que uma pessoa que toma uma vacina para uma doença X, ela nunca mais no corpo dela vai entrar o agente causador? De jeito nenhum, ele pode entrar. Mas se ele entrar, isso quer dizer que você espera que a pessoa reaja tão rápido e prontamente contra aquele antígeno, que uma pessoa tenha sintomas leves, ou mesmo ela não venha mais a ter sintoma algum. Mas nós temos mecanismos também de imunização do tipo quê? Passiva. E imunização passiva é o contrário da ativa, obviamente pelo próprio nome, né? A imunização passiva, você não produz as células de defesa e nem as células de memória. Você recebe? Pronto. Uma das formas mais comuns é a imunização passiva natural, feita através de quem? Isso, milk of the mother, que em inglês, hein? Leite materno. Esse leite materno vem cheio de anticorpos, células de defesa da mãe. Enquanto a criança é amamentada, ela também é ao mesmo tempo imunizada. Mas a criança produziu células de defesa. Então isso não garante para ela a memória imunológica. Vai ter que produzir a própria memória, pegando as doençazinhas da vida e também tomando as vacinas. Beleza? E por último, vou dar o tempo cravado, hein? Imunização passiva do tipo artificial. Irmão, imunização passiva
artificial, é aquela que você adquire ao tomar um tal de soro antiofídico, por exemplo. É aquele antídoto que você toma formado por anticorpos previamente fabricados por uma cobaia. Geralmente a cobaia é o cavalo, você injeta nele uma dose pequenininha da toxina da cobra, a qual você quer produzir o antídoto. O cavalo produz anticorpos que você seleciona, guarda e injeta numa pessoa que foi picado pela cobra. Não, linfócito T e TCD4 e linfócito B. Não vou cobrar de vocês nessa prova, mas é uma coisa que vale a pena você guardar. O T é aquele que reconhece o antígeno, passa informação para o B, que transforma-se em plasmócito. Lembra que o linfócito T é aquele que é atacado pelo vírus HIV, né? Então a resposta imunológica cai e o cara morre de gripe, doenças oportunistas. Bom, eu sei que faltou pouco tempo, previa sobrar mais, mas nós temos 1 minuto e meio. Alguém tem alguma dúvida? Nobody? Ou tá fácil, fala a verdade. Porque o assunto é interessante. Eu acho que vocês vão bem, viu? Gente, boa sorte. Vocês vão precisar. Mentira. Tá fácil, viu? Vai na fé. Vai na fé, meus queridos. Obrigado pela presença aí, viu, gente? Até quinta. Deus quiser. Valeu, gente. Abraço. Galera de casa, abraço.